como prefeitos, vereadores, secretários municipais, inclusive governadores, estão circulando pelo Palácio do Planalto, onde a Secretaria Institucional do Governo aí de Comunicação gaúcha, boa parte dela, e que coisa boa o pessoal está buscando através de vocês atendimento aí no governo, né, Maneco? É verdade, Fábio, mas primeiro é importante a gente fazer uma contextualização, né? É uma orientação do presidente Lula, e tem sido assim em todos os ministérios, receber de braços abertos todas as lideranças políticas e sociais do país. Isso a gente não via nos últimos anos aqui em Brasília. Eu, nos meus últimos anos como prefeito e acompanhando na presidência da FAMURS, se criou um distanciamento entre o governo federal, os municípios, a sociedade e os governos de estado. E agora nós estamos invertendo essa lógica, porque o governo federal, o presidente Lula, tem consciência da importância que tem os municípios, da importância que tem as lideranças políticas e sociais para a gente construir um país mais justo, mais igualitário e que possa ter desenvolvimento econômico e social, né? Então, por isso é fundamental a gente receber, dialogar, conversar. E o ministério aqui do ministro Paulo Pimenta, então, ganha uma importância ainda maior para o Rio Grande do Sul, na medida em que é o único ministro gaúcho. Pois é aqui no Palácio, próximo do presidente, então a gente acaba virando aqui uma embaixada do Rio Grande do Sul, tá? Então, estou aqui falando contigo agora, saio daqui e passo o dia hoje já atendendo, conversando, dialogando com prefeitos, vereadores, lideranças políticas do Rio Grande do Sul o dia todo, para a gente ouvir, para a gente procurar entender quais são as questões, encaminhar aquilo que está ao nosso alcance, dialogar com os ministérios, enfim, para poder colocar o Rio Grande do Sul de novo, né, no centro das preocupações aqui do governo federal, e a gente sabe o quanto que o governo federal é importante para as coisas acontecerem aí na ponta. Tu sabe que eu acho super importante isso aí, né? Tu vê, nós estamos tendo contato com vocês durante esse primeiro período aí do governo, e é uma realidade, a abertura que é dada, não só a nós da imprensa, né, Maneco? Aí parceiros da Rádio Xiru, que é lá do nosso norte do estado, essas coisas. Coisa boa a gente ter a oportunidade disso, né? E eu gostaria muito, e quero muito ao longo desse mandato, a gente, através de vocês, gaúchos que estão aí, nos cunharem entrevistas legais, material bom que venha para a nossa região, né? Porque eu acho que os governos têm que falar com os seus municípios, com as suas cidades, né? Não interessa se é o governo estadual ou o governo federal, mas tem que haver uma forma de comunicação mais aberta, mais explícita, mais perto das pessoas, né? Porque é muito distante, né, Maneco? Você, como prefeito, tem um grau de dificuldade muito maior do que o presidente da FAMURS, muito maior do que um deputado estadual ou federal. Quer dizer, é coisa boa se a gente consegue ultrapassar caminhos, né? Melhorar essa comunicação, agilizar. E muitas vezes, Maneco, tu como prefeito sabe bem disso. Às vezes uma atualização de documento resolve uma liberação de uma emenda parlamentar. Coisa simples, né, Maneco? Várias vezes, né, Fábio? É um problema simples que tu resolve com conversa, com uma visita e consegue ajudar o município, uma região, por uma questão importante que às vezes está trancada na burocracia. Exatamente. E tu comentou bem, né? Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo de uma pulverização enorme da possibilidade de se criar informações, e muitas vezes nem sempre informações verdadeiras, fidedignas. É fundamental que quem está nos governos, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, comunique cada vez mais com a população. Seja para responder dúvidas, mas também para divulgar aquilo que está acontecendo para as pessoas poderem acessar. Porque fazer propaganda de um governo não é só propaganda política no sentido eleitoral. É também viabilizar que as pessoas tenham conhecimento daqueles programas, daqueles projetos, e que elas possam ter acesso a este benefício, né? Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que está voltando. As pessoas têm que saber que ele está voltando e que elas têm direito de logo em seguida procurar a Caixa Econômica Federal e poder ter acesso a um financiamento mais fácil para o seu imóvel, né? Exato. Bolsa Família, que volta mais forte, com valor maior, tem agora contrapartidas e tem que ir de volta
dialogar com a assistência social do município. Sim. Então, são diversas questões que a comunicação institucional se faz fundamental e deve se tornar cada vez mais presente no nosso dia a dia, para que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos e possam buscar aquilo que os governos, seja o federal, estadual ou os municípios, oferecem para elas, o que é uma obrigação dos governos comunicar bem. Pois é, eu estava falando com o presidente da FAMURS, agora o nosso amigo Paulinho Salermo, e ele me contou sobre um assunto que muitas vezes assim não são programas novos que têm que ser criados pelos governos, mas assim, às vezes atualizados os valores, né? Ele fala sobre a atualização de verbas governamentais e federais que ao longo dos anos ficam defasadas, né? E foram programas extremamente interessantes, como o caso que ele citou, o caso da SAMUS, né, Maneco? Que muitas vezes precisa os governos, né? Ver o que está funcionando. Está funcionando tal coisa? Como é que está o preço? Não, o preço está desfasado. Acerta o preço, porque os prefeitos também, né? Às vezes transferem recursos que poderiam ser aplicados em outras coisas para continuar um programa que inicialmente foi extremamente interessante para aquele momento, né? Então, tem muita coisa para olhar, são grandes guarda-chuvas que tem em cada um dos setores, né? Da ação social, saneamento, saúde e assim por diante. Como é que tu vê, Maneco, esses primeiros dias do governo federal, governo Lula e Alckmin? A gente vê muita pressão de tudo que foi falado na campanha. Nós temos o Congresso Nacional que passou um mês praticamente de recesso, que quase nada andou. Agora começa a dar sinais de as coisas andarem, vão ter as medidas provisórias a serem analisadas. Como é que tu está vendo esse namoro, Congresso, governo federal e esse princípio de governo, Maneco? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente ressaltar, nesses 100 dias, Fábio, que o governo do presidente Lula inicia sem transição e, portanto, sem um diálogo minimamente racional com o governo passado para ter as informações e facilitar o seu início. E segundo, que sofre uma tentativa de golpe logo na primeira semana, naquele fatídico 8 de janeiro. Evidentemente que tudo isso influencia e dificulta o início do governo. Mas mesmo assim, o governo do presidente Lula chega aos 100 dias cumprindo a meta que tinha estabelecido, que era retomar os direitos, os programas, os projetos que existiam, que foram cortados das pessoas no último período. Citei aqui o Minha Casa Minha Vida, o retorno do Bolsa Família, o retorno, né, do ProUni, o reinício das obras que estavam paradas, os investimentos em infraestrutura que tinham ficado muito a desejar no último período, a volta do PAA, a valorização da agricultura familiar. Então, ou seja, aqueles programas principais que já eram do dia a dia do povo brasileiro nos últimos anos, que tinham sido cortados, o governo do presidente Lula retoma todos eles e reinicia uma fase no país, entre aspas, de normalidade. Nesses 100 dias, Fábio, vocês aí da imprensa discutiram programas e projetos. E nem sempre tu precisa concordar com todos, tu pode até achar o programa A, B ou C ruim. Mas o fato é que se voltou a discutir coisas para o futuro do país. Não se discute mais motociata, não se discute mais que o presidente xingou alguém, não se discute mais o incentivo à violência, às armas, etc. Se está discutindo agora programas e projetos para o país. Então, acho que este é o grande legado aí desses primeiros 100 dias, que retoma agora um país que tem tudo para voltar a gerar emprego, gerar renda e desenvolvimento para sua gente, que é o próximo passo agora, a partir da retomada e da reorganização que o país teve nesses 100 dias. O próximo passo agora é começar com muito mais força, porque as pessoas estão esperançosas, as pessoas estão ansiosas para que a vida melhore, e esta é a intenção do governo. Maneco, uma coisa interessante de ver, assim, que o Congresso Nacional é uma casa um pouco independente. Nós vamos ter o Senado e a Câmara, são duas casas completamente distintas em matéria de votos e as coisas. E tu tem muitos projetos do presidente Lula, que foi as medidas provisórias, que vão agora em abril terem que serem votadas. Como é que está essa relação Congresso com o presidente Lula? Eu sei que é uma coisa inicialmente assim, um pouco complicada, difícil, mas tu está vendo boa vontade de o Congresso analisar essas coisas com tranquilidade, Maneco? Eu acho que sim, Fábio. É claro que há
né? Como todo governo sempre tem uma oposição, e neste caso há uma parcela da oposição mais radicalizada que no último período, né, ficava debatendo questões que não são fundamentais para o povo brasileiro, e agora vai ter que discutir com um governo que tem conteúdo, com um governo que tem proposta e com um governo que tem projeto. Então, acho que esse diferencial o Congresso também está sentindo. Mas o que a gente observa é que a maioria dos parlamentares quer participar do governo, a maioria dos parlamentares da Câmara e do Senado está sentindo que é um governo que vai realizar, conhece o presidente Lula, sabe que ele foi presidente 8 anos, que saiu do governo com quase 90% de aprovação, reelegeu a sua sucessora, então, portanto, uma pessoa experiente que saiu muito aprovada dos seus mandatos, tanto que volta a ser presidente no 3º mandato. Então, isso também influencia. E eu acredito que esta relação ela está cada vez mais se afinando, e a tendência é que nos próximos meses, nas próximas semanas, esta relação possa ficar ainda mais firme, mais forte, para aprovar os projetos que o Brasil precisa. É claro que há uma dificuldade maior do que o período em que o presidente Lula teve os seus 2 mandatos anteriores, ninguém ignora isso. Nós temos um Congresso com questões ideológicas mais fortes, né? O ex-presidente mantém ainda uma base fiel no Congresso, e tudo isso também equilibra melhor as forças e faz com que, obviamente, o presidente Lula tenha que dialogar mais, tenha que trazer os parlamentares para mais próximo, para poder aprovar as medidas e os projetos que são necessários. Então, acho que a relação está começando bem, são 100 dias sem nenhum transtorno, são 100 dias de muita conversa, muito diálogo, e eu espero que assim permaneça naqueles temas que são importantes para o país. Mareco, uma coisa que a gente... Eu falo em meu nome, mas eu falo também em nome dos municípios também, principalmente os pequenos municípios que não têm uma grande influência junto a deputados, ministros, no que diz respeito a eventos que o interior promove. Nós sempre falamos, o interior, pequena agricultura, feiras do interior... No nosso caso, rádios que atingem municípios pequenos, tem uma coisa muito longe, é isso que eu quero dizer para ti. Nós estamos muito longe do governo federal. Nós agora em maio teremos um grande evento em Camaquã, que é a Expo Camaquã, que é uma feira bacana pra caramba, de promoção à nossa agricultura, à pecuária, ao comércio local. Rádios como a nossa, como a Xiru, tantas outras rádios que tem no interior, também sentem a mesma dificuldade. Como o governo federal poderia olhar para pequenos eventos, pequenas empresas de imprensa, para que possam promover, divulgar eventos e fazer disso um diferencial de tudo que eu vejo até agora? Nos 13 anos que eu estou na acústica, eu nunca vi governo federal interagindo com o interior, com cidades menores. Como tu acha que isso poderia ser feito daqui para frente, hein? Tu vê só, Fábio, né? Os 13 anos que tu relata aí são o período difícil que o país passou, né? E tu tem absoluta razão. Cada vez mais o governo federal foi se afastando da realidade das pessoas e se afastando do interior, se afastando dos veículos de imprensa, se afastando das demandas das cidades, né? E isso já está sendo retomado nesses 100 dias. E a tendência, a nossa expectativa e a orientação do presidente Lula e do ministro Paulo Pimenta é que isso se amplie cada vez mais. Esta parceria. Própria relação com os municípios, já há um outro enfoque, né? Falamos sobre isso bem no início da entrevista, da necessidade que o governo sabe que tem desta parceria com os municípios. E não é diferente com os órgãos de imprensa, com as entidades organizadas da sociedade civil. O país precisa voltar a conversar entre si. Nós não podemos ter mais aquela radicalização que nós tivemos no último período. Nós não podemos ter mais o debate das pautas dos municípios, o debate dos nossos problemas diários, sufocado por debates que não têm consequência nenhuma, senão dividir a sociedade, dividir as famílias, dividir as pessoas. É tempo da gente voltar a se unir. Não fez bem para o Brasil esses últimos 4 anos em que a gente só brigou entre si, em que a gente só divergiu e não enxergou a vida melhorar. Então são apenas 100 dias, é outro ambiente,
é outra intenção do governo, e eu tenho convicção, pelo que a gente está trabalhando aqui, que a tendência é melhorar no próximo período. O governo federal vai estar cada vez mais próximo das pessoas, as pessoas, as entidades vão estar cada vez mais próximas do governo federal. Eu sou testemunha disso, porque eu, enquanto prefeito, eu acompanhei 3 presidentes da República. Eu peguei o final do governo da presidenta Dilma, depois eu peguei o Temer e depois eu peguei o ex-presidente Bolsonaro. Esta relação foi cada vez piorando mais. E estou aqui agora ajudando a reconstruir essas pontes para a gente poder, mesmo divergindo na opinião, saber que é um país para a gente tomar conta e que as pessoas estão precisando que a sua vida melhore. Este é o objetivo. Cada vez a gente vai estar mais perto. Vocês da imprensa têm um papel fundamental. Tu sabe que nós temos dialogado muito. Aí no Rio Grande do Sul, especialmente, até por a gente conhecer bem, né, todo o interior, a gente tem feito isso seguido para a gente poder melhorar esta relação. E melhorando esta relação, vai melhorar os resultados que a gente vai entregar para as pessoas. Eu sabe que é a mesma cobrança que eu faço de vocês, eu faço e fiz pessoalmente ao governador Eduardo Leite. Eu disse para ele isso aqui, porque em véspera de campanha, todo mundo aparece. E eu disse para ele, pô, nós estamos aqui, estamos parceiro, nós queremos o Rio Grande do Sul bem, nós levamos notícia boa para a comunidade, nós não levamos só crítica, né, Maneco? Nós levamos coisa boa, positiva que está acontecendo, de todos os caminhos. E eu digo, governador, tu tem que participar da rádio aqui, da acústica, tem que participar de outras rádios, né? Inclusive agora há pouco eu tive mandei uma reclamação para a assessoria, porque o governador está tirando mais selfie com os simpatizantes do que parado na frente dos microfones na imprensa. E é uma coisa que eu deixo meio tenso essa coisa, porque eu não tenho problema, pode tirar foto com os simpatizantes, mas fica 5 minutos na frente dos microfones pra gente fazer pergunta, né, Maneco? Porque sabe que é um problema, os políticos de um modo geral, e aí aqui não estou falando do partido A ou B ou C, estou falando de todos, né? Os políticos, de um modo em geral, eles não gostam de sofrer críticas e nem de responder perguntas espinhosas, né? Pois é, mas não é assim. Né? E falo isso com tranquilidade de quem, quando foi prefeito, fazia live respondendo aos comentários, né? Eu fui na testemunha. Na época que eu estava na FAMURS, testemunho, eu chegava a dar 30, 40 entrevistas por semana, num período em que só tinha pauta ruim, que era a pandemia, né? Eu me lembro. Na pandemia tu não tinha notícia boa para dar, era só notícia ruim. Era a menos ruim ou a mais ruim, tu tinha que escolher, né? Eu me lembro que a tua live, eu converso sobre isso com muita tranquilidade, mas eu sei que o meu meio, que é o meio da política, tem uma dificuldade com as críticas. Né? Eu me lembro. E a gente precisa melhorar isso. Precisa aprender a responder as perguntas espinhosas e entender que é o papel da imprensa fazer as perguntas espinhosas e a gente tem que estar preparado para respondê-las também. O Maneco, só para o pessoal saber aqui que eu acompanhei do Maneco em live com a população de Taquari, na época que ele era prefeito, e o Maneco abria a live e ali havia elogios e alguns fulminando algumas perguntas do Maneco e nós acompanhando que tu respondia pergunta por pergunta, inclusive coisas que te criticavam por alguma decisão, alguma coisa. E é uma exposição do político quando está numa live ou no microfone de uma rádio e tem um microfone aberto para fazer pergunta, porque não é fácil, né, Maneco? Tu faz lá o calçamento de uma rua, aí a vizinha da rua de trás, vem cá, por que tu escolheu aquela rua? Aí começa a confusão toda, né? É importante ter esse diálogo, mesmo que a coisa não fique bem, mas é uma forma de se aprender, eu acho, com isso. Maneco... mesmo, só para completar, Fábio, é a mesma coisa agora dos 100 dias do governo, né? Porque há uma expectativa toda da sociedade e uma ansiedade do governo também, do presidente Lula, dos ministros, de recuperar o tempo perdido, de poder apresentar resultado para as pessoas, né? Então parece que a cobrança dos 100 dias ela é relativa aos 4 anos. E nós aqui no governo a gente também tem que ter essa compreensão. A cobrança ela é proporcional à expectativa de quem está perguntando. Quanto mais a pessoa quer do governo, quanto mais ela confia naquele governo, mais ela cobra. Quando tu não tem esperança, Fábio, de algo, tu nem cobra, que nem o teu time de futebol. Quando tu sabe quando o time é ruim, tu nem assiste o jogo mais. Tu nem torce mais, porque tu já a chance de perder é muito maior do que ganhar. Agora, quando teu time é bom, quando tu tá na expectativa dele ser campeão, o que tu faz? Tu vai no estádio, tu não fica assistindo na TV, né? Tu vai lá torcer, gritar. É mais ou menos assim no governo também. Quanto mais expectativa, quanto mais
esperança tu tem, mais tu cobra. E eu gosto de quando as pessoas cobram dos políticos, porque obriga ele a trabalhar cada vez mais.